A gente continua com a repórter Fernanda Belo, que ao vivo vai esclarecer dúvidas sobre a votação no domingo, né, Fernanda? Porque quem não votou no primeiro turno e não justificou pode ir às urnas normalmente, não? Boa tarde. Exatamente, Barazal. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente neste segundo turno e isso vale também para a justificativa. Estou aqui no cartório eleitoral com o João Lima, chefe de cartório. Vai falar para a gente, João, conta então sobre essa questão da justificativa, votação. Quem não votou no primeiro pode votar nesse segundo, né? Por quê? Boa tarde. Realmente, aquele eleitor que deixou de votar ou justificar no primeiro turno, ele pode e deve mesmo comparecer no segundo turno para votar. Faço um convite aqui para os eleitores de Sorocaba, em torno de 120 mil eleitores que deixaram de votar no primeiro turno, aproveitem agora o segundo e compareçam às urnas e façam o seu voto. Isso porque a Justiça Eleitoral considera cada turno como uma eleição distinta, né? Por isso que dá para a gente fazer isso. Quem não votou no primeiro, vota no segundo. E como você disse, 129 mil pessoas deixaram de ir às urnas na primeira votação no dia do primeiro turno. Então, o pedido é que todo mundo vá para este segundo turno. Só que tem as orientações, questão do e-título. Como que o pessoal pode fazer, João? Então, o e-título é um aplicativo da Justiça Eleitoral, que o eleitor deve baixar esse aplicativo, diferente do primeiro turno, ele deve baixar o aplicativo até sábado, até o dia de sábado, amanhã, até as 23 horas e 59 minutos, porque o aplicativo, vocês não conseguirão baixá-lo no dia da eleição. O dia da eleição, o aplicativo estará reservado para fazer a eventual justificativa daquele eleitor. Então, fiquem atentos, eleitores. Somente baixar o aplicativo até o dia de amanhã, sábado, até as 23 horas e 59 minutos. É através do e-título que o eleitor consegue ir apresentar ali o título para fazer essa votação, né? Apresentar como documento, mas ali a gente vai estar com o celular. O celular não pode ir na cabine de votação. Exato. Esse aplicativo, ele também, além de você poder fazer a sua justificativa, ele serve como documento hábil de identificação do eleitor no momento do voto. Ele chega na sessão eleitoral, apresenta o e-título, após a identificação ele vai guardar o celular no bolso, ele não pode ir com o celular na mão para fazer a votação. Ele vai fazer sim, guardando no bolso e fazendo o seu procedimento, uma vez que o voto é secreto e a gente não pode tirar foto, muito menos filmar o processo de votação. Fernanda. João, a gente entra ali na sessão, passa o álcool em gel. É bom levar também a caneta para assinatura, né? Em relação, todo cuidado é pouco em relação às regras de segurança dos procedimentos sanitários. Então, o eleitor, ao chegar à sessão de votação, ele vai fazer a higiene das mãos. A gente convida também o eleitor para que já leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Se ele por acaso esquecer, nós teremos uma caneta lá, que também vai ser higienizada com todos os cuidados. Fernanda. O eleitor faz o seu voto e retorna e está concluída a sua votação. De uma forma geral, o que pode e o que não pode ser feito no domingo de eleição? Então, qualquer tipo de propaganda eleitoral é proibida no dia da eleição. Entretanto, o eleitor pode, de forma silenciosa, utilizar broches, dísticos e bandeiras para fazer a sua votação, sempre de forma silenciosa e individual. A justificativa para a gente reforçar, porque muita gente teve dificuldade de fazer esse procedimento no primeiro turno, né? A justificativa, como é que funciona, novamente, para o pessoal aí de casa? Não, em relação ao primeiro turno, nós já descobrimos aquela situação de problema que teve no primeiro turno em relação a utilizar o aplicativo e-título, já foi sanada essa situação, de tal forma que agora, nesse domingo, a pessoa consegue fazer a sua justificativa usando o aplicativo e-título. Eu não estou conseguindo usar o aplicativo e-título. Vocês também podem acessar a internet usando o site Justifica Brasil para também efetuar a sua justificativa no dia da votação. A gente estava falando aqui do e-título, também por ele a gente consegue ver o local, a sessão de votação, né? Exatamente.
O e-título tem várias aplicações que o eleitor pode utilizá-las com bastante tranquilidade. Veja, ele pode também localizar a sessão em que vota e também até dos seus parentes, de seus amigos, ele pode fazer uma consulta prévia no e-título para um terceiro. E ele consegue localizar onde esse terceiro vai votar ou vai procurar a sessão em que deve votar. Entre um balanço aí do primeiro turno para este turno, então, esse segundo turno, né? O que a gente pode falar para os eleitores, o que foi feito no primeiro, para que não se repita nesse segundo? Então, o eleitor deve, de preferência, baixar o aplicativo com antecedência. Hoje mesmo, eu não baixei ainda. Baixe o aplicativo hoje, sexta-feira, ou no máximo amanhã, que é a data limite, para que ele possa já acessar as informações no e-título para saber em que sessão que ele vota. Lembrando que, como no primeiro turno, algumas sessões eleitorais foram agregadas às outras. Por isso que o eleitor, ao chegar ao local de votação, ele poderá votar numa urna em que contenha 2 sessões eleitorais. Então, ele tem que fazer esse acesso no e-título para checar onde, de fato, ele vai votar no dia da eleição. E para esse turno, a gente espera que a apuração seja um pouco mais tranquila do que foi no primeiro, né, João? Sim, após o primeiro turno, por conta do todo ocorrido no primeiro turno, nós fizemos testes exaustivos de comunicação, cartórios eleitorais com o TSE em Brasília. O teste foi muito bom e acredito, então, que para o segundo turno tudo vai se dar de forma bastante rápida e eu acho que até às 19 horas já teremos a apuração e o virtual vencedor nas eleições de Sorocaba.